Todos nós já nos perguntamos: estamos sozinhos no universo? Apesar do avanço da tecnologia e do conhecimento, ainda não temos uma resposta definitiva para essa questão. Agora, existem dois sinais muito fortes e populares de vida alienígena acreditada, que são o sinal UAU e o Cavaleiro Negro, mas eu já mencionei isso em vídeos anteriores. Então, aqui estão 5 do que as pessoas dizem provar ou sugerir fortemente que nós, humanos, não estamos sozinhos. A conexão entre o Egito Antigo e alienígenas é um tema de longa data. Muitos especulam sobre a intervenção extraterrestre no design e construção das pirâmides egípcias. Independentemente da crença nessa teoria, há pessoas que juram haver fortes sinais de que alienígenas visitaram a Terra durante esses tempos. Os hieróglifos egípcios, que são caracteres literários em uma forma simbólica alfabética de escrita. E um dos hieróglifos mais interessantes descobertos que muitos dizem ter ligação com extraterrestres é o chamado hieróglifo do helicóptero, de 2 a 3 mil anos. Foi encontrado em um antigo templo construído por Seti I e seu filho Ramses I, em Abidos, Egito. Agora, olhando para isso, qual é a primeira coisa que você consegue identificar? Sem dúvida, isso se assemelha a um helicóptero, um tipo de barco ou iate, um navio, e o que muitos afirmam ser uma nave futurista ou um planador. Isso foi encontrado em uma laje de pedra que sustentava o teto. Estudos concluíram que era apenas uma ilusão acidental causada por hieróglifos sobrepostos, onde gesso havia sido colocado na pedra para substituir a escrita anterior. Foi meio que deixado de lado e não se falou mais sobre isso, mas há alguns pesquisadores que dizem que há muito mais nisso. Eles concluíram que se os egípcios quisessem sobrepor qualquer escrita existente, substituiriam o calcário. Supõe-se que os hieróglifos foram gravados no chão e depois erguidos à posição. Se uma mudança fosse necessária, os pesquisadores afirmam que poderiam apenas substituir o bloco, sem a necessidade de replastificá-lo. Alguns não acreditam que isso esteja relacionado à tecnologia antiga. Dizem que se houvesse veículos como os supostamente mostrados, haveria muito mais evidências deles, não apenas em uma única inscrição. O que você acha desses hieróglifos misteriosos? Isso é prova de que alienígenas visitaram o Egito Antigo ou é apenas uma coincidência? Astronautas. É sempre fascinante quando um astronauta argumenta a existência de alienígenas, porque se alguém tem mais chances de ver um extraterrestre, serão os astronautas que se aventuram no espaço. Agora, o rumor é que astronautas não podem relatar à imprensa se testemunharem um OVNI ou um ser extraterrestre, mas isso não os impediu. Ao longo dos anos, muitos relataram encontros com alienígenas. Em junho de 1965, os astronautas Ed White e James McDivitt, passando pelo Havaí em uma nave espacial Gemini, dizem que testemunharam um objeto metálico estranho com longos braços saindo dele. McDivitt tirou fotos, mas disse que não conseguiu capturar adequadamente o que via devido ao brilho e à sujeira na janela. O rumor é que ele também fez um vídeo, mas isso nunca foi divulgado. Segundo McDivitt, alguns entusiastas de OVNIs exageraram no relato, mas os céticos também o minimizaram. Outra observação por astronautas aconteceu em dezembro do mesmo ano. Os astronautas James Lovell e Frank Borman, da missão Gemini, avistaram uma nave espacial desconhecida distante de sua cápsula. O centro de controle Gemini informou a Frank que ele estava vendo o estágio final de seu foguete propulsor. No entanto, Frank confirmou que, além do foguete, havia um objeto não identificado completamente diferente, cuja natureza permanece um mistério. Independentemente da veracidade do pouso lunar de Buzz Aldrin e Neil Armstrong, ambos supostamente relataram que alienígenas têm uma base na Lua e foram instruídos a sair e não voltar. Segundo relatos não confirmados, Neil e Buzz avistaram OVNIs logo após pousarem na Lua em 21 de julho de 1969. Segundo Otto Binder, ex-funcionário da NASA Radioamadores Anônimos com receptores de frequência muito alta independentes, burlando as transmissões da NASA, captaram as seguintes comunicações. O que diabos acabou de acontecer? É tudo o que quero saber. O que tem lá? Esses bebês são enormes, senhor. Meu Deus, você não acreditaria. Estou te dizendo que há outras naves espaciais alinhadas na borda distante da cratera lunar, nos observando. Segundo um ex-oficial naval russo e pesquisador de OVNIs, Neil Armstrong informou à missão de controle que 2 grandes objetos misteriosos os observavam após o pouso, mas a mensagem foi censurada e nunca divulgada ao público. Encobrimentos da NASA. O fato de a NASA ocultar informações do público levou muitos a acreditar que eles estão cientes da existência de vida alienígena. E um dos casos mais comentados de encobrimento da NASA vem do Dr. Edgar Mitchell.
Ele participou da missão Apollo 14 em 1971, passando 33 horas na Lua durante suas 2 missões lunares. O Dr. Mitchell afirmou estar ciente de diversas visitas de OVNIs durante sua carreira, porém todas foram encobertas. Ele disse que os trabalhadores da agência espacial descreveram os alienígenas como pequenas pessoas que nos parecem estranhas. Segundo o Dr. Mitchell, a tecnologia alienígena é muito superior, e se fossem hostis, já teríamos sido destruídos. Ele foi informado que o suposto acidente de um alienígena em Roswell, em 1947, era real, encoberto porque os Estados Unidos não queriam que os soviéticos soubessem da tecnologia da nave e não sabiam se o suposto alienígena era hostil. Aparentemente, oficiais da NASA comentaram as declarações do Dr. Mitchell dizendo: a NASA não rastreia OVNIs e não está envolvida em nenhum tipo de encobrimento sobre a vida alienígena neste planeta ou em qualquer lugar do universo. O Dr. Mitchell é um grande americano, mas não compartilhamos suas opiniões sobre este assunto. No entanto, Edgar insiste que alienígenas e suas naves são reais, e acredita que estamos sendo observados neste exato momento. Recentemente, as pessoas têm notado que a transmissão ao vivo em HD da Estação Espacial Internacional é frequentemente interrompida quando objetos são avistados no espaço. Em 2014, a NASA supostamente cortou a transmissão ao vivo das câmeras de visualização da Terra montadas na estação espacial, justamente quando um misterioso OVNI parecia pairar sobre a Terra. Observadores de OVNIs afirmam que a queda nas transmissões ao vivo quando um objeto voador não identificado entra em vista é uma tentativa deliberada de esconder o que acreditam ser avistamentos regulares de naves alienígenas observando a Terra. Alguns dizem que é a Lua ou um reflexo de lente, e outros acreditam que seja uma nave alienígena. Além disso, Toby Lund, observador de OVNIs, aparentemente avistou um OVNI na transmissão ao vivo fora da estação espacial antes da interrupção de cerca de 15 segundos. Não é preciso dizer que é certamente estranho que a NASA interrompa o vídeo quando coisas assim acontecem. Pode ser apenas uma coincidência devido a dificuldades técnicas, ou eles podem saber algo que nós não sabemos. O tamanho do nosso universo. Mesmo aqueles que não acreditam em OVNIs ou nas fotos e vídeos de alienígenas que circulam, muitos dizem que, devido à imensa magnitude do universo, é impossível não existir outra forma de vida. Para entender por que as pessoas acreditam em vida alienígena, é preciso primeiro compreender a imensidão do universo. Acredita-se que o diâmetro do universo observável seja de cerca de 28 bilhões de parsecs, o que equivale a cerca de 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é quase 6 trilhões de milhas, um número absurdamente grande. Então 6 trilhões vezes 93 bilhões? E lembre-se, isso é apenas o que podemos ver. E não é que não temos a tecnologia para observar ainda mais. A luz de outros objetos não teve tempo de chegar à Terra desde o início da expansão cósmica. E com tudo isso, astrônomos da Universidade de Oakland disseram que se acredita que existem cerca de 50 sextilhões de planetas no universo observável. Agora você decide se acha que apenas um desses 50 sextilhões de planetas pode abrigar vida. Alguns acreditam que civilizações existem em planetas semelhantes à Terra bem próximos, e outros pensam que até poderíamos ser as bactérias de outra forma de vida. Ao adicionar a possibilidade de dimensões infinitas ou múltiplas, eleva-se tudo a um patamar completamente diferente. Quer você acredite em alguma dessas teorias ou não, não há como negar que o universo é incrível e nos deixou com muitas perguntas sem resposta. Os homens de preto, embora relacionados à ideia de que a NASA encobre coisas, merecem uma discussão separada. Suspeita-se que os homens de preto sejam agentes governamentais que intimidam testemunhas de OVNIs e alienígenas para silenciá-las sobre o que presenciaram. Ao longo dos anos, muitos mitos surgiram sobre eles. E se eles existem ou não ainda é um mistério, mas se existem, muitos dizem que isso prova que há algo lá fora que o governo não quer que saibamos. Confirmados ou não, há inúmeros relatos de pessoas que acreditam ter encontrado com eles, como o do Dr. Herbert Hopkins, um respeitado médico de Old Orchard Beach, Maine, que estudava um caso de OVNI em setembro de 1976, quando recebeu um telefonema de um homem dizendo representar uma organização de OVNIs de Nova Jersey. O homem pediu para ir à casa do médico discutir sobre o caso do OVNI. Ele disse que poderia ir e, após a ligação, Herbert se levantou para acender as luzes e o homem já estava em sua casa subindo as escadas. Hopkins ficou tão chocado com a forma como ele estava na casa sem bater em tão pouco tempo e ficou ainda mais chocado com a aparência estranha do homem. Em uma entrevista, ele disse que usava um terno preto bem alinhado, sapatos e meias pretos, camisa branca com gravata preta e um chapéu preto.
Ele também disse aos repórteres que o homem era completamente careca, sem sobrancelhas nem cílios. Herbert disse que podia dizer que o homem estava usando batom, pois quando ele limpou a boca com as costas da luva, havia batom vermelho borrado em seus lábios e na luva. Com voz aparentemente passiva como uma máquina, eles falaram sobre o caso do OVNI quando o estranho ordenou que Herbert destruísse todas as evidências reunidas. Ele aparentemente se levantou e disse muito lentamente: "Minha energia está acabando. Preciso ir agora. Adeus." Antes de descer as escadas com firmeza e desaparecer. O Dr. Hopkins ficou aterrorizado, sem entender o que ocorreu naquela noite. Em 14 de outubro de 2009, 2 testemunhas relataram ter visto um objeto aéreo desconhecido triangular fora de um hotel, levando à abertura de um arquivo de caso de OVNI. Semanas depois, 2 homens não identificados de preto foram ao mesmo hotel em busca das 2 testemunhas que avistaram o OVNI. As testemunhas não presenciaram o momento em que os homens de preto assediaram a equipe do hotel por cerca de 30 minutos antes de sair. Aqueles que os viram relataram que eram carecas, sem sobrancelhas ou cílios, com olhos estranhamente grandes e não piscavam. Não há provas de que as filmagens e relatos sejam falsos ou se de fato ocorreu, e os homens de preto estão tentando nos impedir de saber demais. Posso conversar rapidinho com você?